Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, tomemos o assento um instante para meditarmos a palavra de Deus de hoje. Quando nós ouvimos o Evangelho, nos vem ao coração uma reflexão. A graça de Deus e as maravilhas de Deus, elas realizam-se em nossas vidas a partir das nossas disposições, da nossa fé, da nossa coragem, do desejo de mudança para avançar para águas mais profundas, ou seja, para conhecer Deus mais de perto. Caso contrário, nós iremos continuar o nosso caminho humano neste mundo sem progresso, sem sucesso. Do nascer ao morrer, não iremos fazer um progresso espiritual como deseja Deus para nós. Então, a primeira leitura, ela vem ao nosso encontro para a comunidade. O que dizia São Paulo aos Colossenses? Qual é a vontade de Deus para nós, batizados, como comunidade? Qual é a vontade de Deus? De Deus viemos, para Deus voltaremos. Qual é a nossa missão? Passar perambulando nesta vida sem Ele, sem fazer a tua vontade, fazer o que dá na cabeça, nas minhas ideias, sem obedecer o mandamento do Altíssimo. Qual é a vontade de Deus? É com a luz do Espírito Santo que nós, inseridos na vontade de Deus e na sã doutrina da Igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana, que nós devemos viver e levar uma vida digna. Vida digna, na verdade, como homens e mulheres chamados a uma vocação santa, onde vivem a santidade, a castidade, a verdade, a justiça, a liberdade de serem filhos de Deus, para agradar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa postura. Quem vive no pecado, na corrupção, na malandragem, passando a perna nos outros, nos vícios, nas manias, não agrada a Deus. Principalmente aquele que entra na possessão da comunhão e comunga em estado de pecado mortal. Esta pessoa, esta alma não agrada a Deus, afronta a Deus. Porque quem comete pecado mortal virou as costas para Deus. Como que vai comungar de Deus sem se reconciliar com Deus, que é o amor magnífico? Dessa forma, a primeira leitura nos mostra que nós iremos produzir frutos e crescer no conhecimento de Deus a partir de uma conduta santa. Ninguém cresce no conhecimento de Deus sendo mundano. Ninguém cresce no conhecimento de Deus. Posso gostar de Deus, posso ir à igreja para receber Deus, mas as minhas atitudes, o meu interior, os meus pensamentos, as minhas intenções são do mundo. É lá que eu descarrego as minhas vaidades, os meus prazeres e os meus gostos particulares. Não é para com Jesus, não é para com Deus. Por isso que o Espírito Santo tem dificuldade em trabalhar a nossa conversão, porque depende da nossa disposição. É preciso ter uma conduta santa e mesmo com as dificuldades e perseguições, fazermos a vontade de Deus para se beneficiar
iniciar com a sua salvação. E o que é a salvação de Cristo? Mistério do Calvário. O seu preciosíssimo sangue, a sua dolorosa paixão, perdoa todos os nossos pecados, mas tem que ter arrependimento e não voltar mais a cometê-los. Eu confesso os meus pecados, eu me arrependo com o Padre, não com a parede, porque nós não somos protestantes, nós somos católicos. O que falta para nós hoje como católicos? Voltar à fé católica, voltar aos estudos, voltar à doutrina, voltar à oração, voltar à fé e ao conhecimento da verdade que recebemos pelo Espírito para nos aproximar de Jesus Cristo. É essa fé que os apóstolos foram chamados. O conhecimento da vontade de Deus não apenas no intelecto. Eu conheço a Deus nos Escritos. Deus quer o conhecimento nas obras. Deus quer o conhecimento na prática. Deus quer o conhecimento no testemunho e principalmente pela boca quando se anuncia a fé em Jesus Cristo. Não o contrário. Conhecer é amar. Se eu não amo, eu não conheço. Não é isso? É isso. Não podemos amar aquilo que não conhecemos. Se eu não conheço Jesus ainda, eu não amo. Por isso, muitas posturas de cristãos católicos de dentro da igreja são incoerentes com as suas palavras que saem da boca. Muitos católicos hoje em dia se portam dentro da igreja com roupas indecentes e roupas mundanas que não são dignas de receber a Eucaristia, muito menos de entrar na igreja, porque nós somos batizados. Nós somos batizados. As imposturas. Muitas vezes as pessoas estão na igreja com pernas cruzadas, como se estivesse esperando o show artista entrar no palco. É antilitúrgico. Devemos ter uma postura de adoração. Pessoas que comem, que estão mascando chicletes na missa. Onde está a fé? Eu creio em Deus. O IBGE está cheio. Outra vez foi conversar comigo uma senhora mascando chiclete. Cheia de fé, cheia de temor, fez um ótimo exame de consciência. Estava preparada. As nossas imposturas demonstram que nós estamos perdendo a fé quando já não a perdemos. Quando as minhas imposturas dentro da igreja não ajudam. Quando muitos estão longe, dispersos, procurando alguma coisa, confusos dentro da igreja. Quando na comunhão que vai receber não se ajoelha, não se faz venha, nenhuma atitude para que se reconheça no mínimo que o que está nas mãos do padre, do sacerdote ou do ministro é Jesus depois da consagração. Não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo e o sangue de Deus. Se soubéssemos disso como católicos, todos os batizados encheriam a igreja e tomavam conhecimento de que o tempo acabou e está acabando. Mas não acordamos. Não. Por isso Jesus pede a fé dos apóstolos, pede a fé nossa para voltarmos. Diante da consagração, muitos católicos não se ajoelham mais, porque tem uma ideia de Jesus ressuscitado, então todos de pé. Por isso que o demônio faz a festa. Quando não se ajoelha mais para Jesus presente no altar, na Eucaristia, e mesmo depois na adoração e na comunhão, o
o demônio vai plantando a indiferença dentro do nosso coração. Jesus precisa ser adorado, é preciso se ajoelhar diante dele. Quem pode? Porque às vezes eu fico pensando, quantas senhoras de bengala que estão... É tão difícil para caminhar e vai buscar Jesus na igreja. E quantos jovens e saudáveis dos nossos tempos não se ajoelham diante de Deus vivo para nada, porque já foi colocado numa impostura de uma falsa religião. Deus verdadeiro do altar, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Devemos viver a nossa fé diante de Deus. Nada, muitas vezes nada de reverência, porque depois do descaso com Jesus, as coisas vão acontecer em casa e no mundo pior ainda. Se nós perdermos a fé, tudo se perderá. Há 50, 80 anos atrás, as pessoas enchiam as igrejas para ouvir a verdade e para se salvar. Hoje, muitos do punhado que vão para as igrejas é para se sentir bem, para ouvir as palavras adocicadas que enganam a sua própria consciência. Meus queridos irmãos, se não buscarmos mudar a nossa vida, Deus não fará nada, porque Ele quer o nosso sim. Ele quer a nossa fé. O agir de Jesus faz o homem tomar consciência da sua fraqueza, do seu pecado, da sua fragilidade e das suas misérias. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Nós precisamos reconhecer que Jesus é Deus e que precisamos da salvação que vem dele. Nós não somos deuses. Nós não podemos por nós mesmos, é Deus, é Cristo que faz em nós. Mas se não tiver abertura, então torna-se impossível. Jesus chama Pedro e os apóstolos à fé. Mas nos nossos dias, esperamos sempre um milagre do alto para mudar as nossas vidas do avesso. Mas nós mesmos, muitas vezes a preguiça, a falta de coragem, o não, eu não consigo, eu não posso, não fazemos nada para mudar a nossa realidade, mesmo conhecendo a verdade. Eu sei que eu tenho que mudar isso, eu sei que eu tenho que abandonar aquilo, mas não mudo, não abandono, porque está bom. Sacrifício não, cruz não, está muito bom. Mas nós vamos caminhar assim até o fim da nossa vida. Meus queridos irmãos e irmãs, é preciso mudança. Será que muitas vezes não sentimos nenhum remorso, nem envergonhados por não sairmos do lugar? Quanto tempo nós já estamos na igreja? E hoje, estamos fazendo um progresso espiritual? Jesus espera que sim. Eu e você, Jesus espera que façamos um progresso espiritual. Por isso é preciso ter fé, disposição, oração. Deixar tudo, seguir Jesus e pescar os homens perdidos. Porque muitos homens estão perdidos dentro da igreja, quanto mais lá fora. Meus queridos, rezemos pelos nossos irmãos e irmãs que partiram, que partem, porque um dia chegará a nossa vez. Estaremos preparados? Ou a nossa vida vai continuar na morbidão, na tranquilidade, na impostura? Está tudo bom, que legal, nada está acontecendo? Nada mesmo? Está tudo bem no mundo e principalmente no nosso país? Essa enganação medonha que estamos vendo para destruir o nosso país?
tudo forjado, tudo mentira. Mas ninguém acorda, ainda estamos comendo, ainda estamos bebendo, está tudo bem e ainda temos igreja para ir. Não reclamemos quando a gente perde a chance de se aproximar de Jesus, porque correremos e corremos o risco de não ter mais. Mas nós não acreditamos, a gente só fica ouvindo e vamos tratando como teoria da conspiração. Rezemos, meus irmãos, nos convertamos, mudemos de vida, de postura, sejamos católicos, rezemos pela conversão uns dos outros. Não é brincadeira o que estamos vivendo. Deus nos chama, Deus nos convida, é tempo de abandonar tudo e seguir Jesus. Rezemos pelo nosso país, porque a coisa está feia, e rezemos pelos cegos de plantão, que não enxergam, que não veem, que não acordam. Que Deus nos ajude e a Imaculada Conceição interceda por nós. A Santíssima Mãe de Deus, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.